Continuando aqui nossa videoaula, né? Nossa segunda videoaula. Nós vamos falar agora sobre endereços lógicos, endereços físicos e de serviços, né? Dando continuidade ao assunto projeto de redes lógica, né? Então vamos falar nessa terceira semana, estamos falando sobre esse assunto, né? Vamos criar aí a parte importante, né? De um projeto de rede lógica, né? Definição dos conceitos, né? Dos serviços que serão trabalhados aí no projeto lógico de uma rede. Então nós temos aí um serviço, né, que é atribuído na camada de transporte TCP, né, e refere-se a uma aplicação que está sendo transportada, né. Então esse é um serviço, né, que será definido aí utilizando a camada de transporte do modelo TCP/IP. Nós estudamos lá na disciplina redes de computadores, né. E então esse serviço ele se refere a uma aplicação que vai ser transportada, né, que vai ser encaminhada através da camada de transporte lá do modelo TCP/IP, ok? Temos também endereços lógicos, né, que é uma atribuição na camada de rede IP indica a origem e o destino do serviço, independente do serviço que está sendo transportado, né? Então, essa parte, né, vai ser lá na camada de rede, né? Então, o objetivo é identificar esses endereços lógicos, a origem e o destino de um serviço, né? Independente de que tipo de serviço que vai ser transportado aí pela camada de rede. Temos também endereços físicos, né? Que é uma atribuição na camada MAC, né? Camada de enlace, lá o MAC, né? O MAC, né? A gente vê a definição de MAC, é um número de controle lá da placa de rede, né? Da sua rede Wi-Fi, da sua placa de rede local, rede Wi-Fi, né, existe um controle, né, um MAC, um endereço, né, de acesso lá que é um endereço com uma série de números, né. Então ele vai então a função aí desses endereços físicos indica qual o próximo host da rede ou o próximo computador que o pacote será entregue, né. Então quando um pacote de dados será percorrido pela rede, ele vai indicar aí qual que é o próximo computador da rede que o pacote vai ser entregue, certo? Nós vamos falar agora sobre a questão de atribuição de endereços na camada de rede, né? Endereços IP e o nome de dados aos recursos, né? Então, a atribuição de IPs não é uma tarefa muito simples, né? Se um modelo estruturado e hierárquico não for seguido, será difícil montar tabelas de roteamento, né? Então, atribuir endereços IP é uma tarefa muito complicada para os roteadores, né? Então, uma tabela de roteamento ela indica para cada roteador como ele deve encaminhar um pacote de dados a fim de que este chegue a uma certa rede física de destino, né? Então, essa é a função de uma tabela de roteamento, né? Então, nós podemos perceber aí que redes mal planejadas podem ocasionar o esgotamento de espaços de endereçamento, né? Podem esgotar os endereços IP, né? Isso é um problema sério, né? De redes mal planejadas. Também há outras implicações como a segurança, desempenho, né? A questão de segurança é muito importante quando se envolve rede, né? Porque compartilhamento de dados é uma tarefa muito difícil, né? Então, mas ao mesmo tempo não é fácil, né? Porque necessita de muita segurança, né? E uma rede ela precisa ter um bom desempenho também. Então, antes de começar, você deve lembrar a estrutura organizacional do cliente. Isso ajuda a planejar a atribuição de endereços e nomes, né? Então, nós devemos lembrar essa estrutura organizacional do cliente que nós estudamos lá na semana 2, né? Então, isso é importante também para quando se for planejar essa atribuição de endereços e nomes na sua rede. O mapa topológico também ajuda, pois indica onde há hierarquia na rede e consequentes limites de endereçamento. Então esse mapa da rede também é importante, da rede de computadores no qual está sendo projetada. Então nós temos aí agora as regras de atribuir endereços de rede, né? Optando por uma política de atribuição de endereços IP manual, algumas considerações são de fundamental importância, né? Então, projete um modelo estruturado que permite crescimento no número de redes e número de hosts,
Se estourar os campos de endereçamento, redefinir uma política no futuro pode ser bastante trabalhoso. Então, essa questão de atribuição de IPs, né, os nossos IPs, geralmente os roteadores atuais, eles atribuem IP de forma manual e forma automática, né? No final dessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como a gente vê se a sua placa de rede, o seu roteador está atribuindo a IP de forma automática ou de forma manual. Então, atribuir IPs de forma automática é bem tranquilo, né? Porque o próprio roteador define o endereço IP para o seu computador automático. Agora, se você for atribuir um IP manual, aí você deverá atribuir máquina por máquina, vai ter muito mais trabalho, né? Então, é interessante aí definir essas regras quando se for atribuir IPs no seu projeto lógico da sua rede. Né? Que essa questão do esgotamento de endereço também é um problema sério, né? Até nós está sendo implementado aí, né, uma forma de evitar esse esgotamento de IPs, que é o IP versão 6, mas ainda é, ele não foi adaptado, né? Ele não está sendo não foi implantado ainda, por uma série de questões, né? Nós vamos estudar sobre o IPv6 no final dessa disciplina, ok? Então é muito importante vocês saber e definir essa questão dessas regras de atribuição de IPs. O endereçamento IP. Então, para maximizar a flexibilidade e minimizar o trabalho de configuração, utilize endereçamento dinâmico para as estações utilizando o DHCP, né? Então, é importante você estar utilizando o DHCP para você atribuir endereços na sua rede de computadores, né? Evitar ter que usar o endereçamento de forma manual, né? Em vez de utilizar o DHCP, você vai utilizar o endereçamento de forma manual, né? Porque você vai ter que ir máquina por máquina e atribuir um IP, vai ter muito mais trabalho, né? Então o endereçamento DHCP é muito mais prático, né? Então a palavra DHCP ela significa Dynamic Host Configuration Protocol, né? Ou seja, é um protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede, né? Então o próprio roteador, né, o próprio servidor, ele vai atribuir endereço às outras máquinas de IP, né? Porque nós sabemos que para acessar a internet, utilizar a rede de computadores, é necessário um IP, que é o protocolo de internet, né? Então esse DHCP ele vai atribuir IP de forma automática para todos os computadores clientes da sua rede, né? Então, uma forma mais interessante. Então, é isso aí. Conforme eu disse, né, o DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol, né? Então, mais uma vez eu repito, que é o protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede, ou configuração automática, né? Então, o servidor DHCP ele entrega endereços IP a partir de um bloco de endereços reservados para este fim, né? Então é muito importante aí a atribuição de DHCP. Então nós temos três tipos de alocação de endereços, né? Que é a automática, que é o DHCP, né? O endereço permanente é dado à estação, né? E a manual, uma tabela de endereços é configurada manualmente e o servidor DHCP entrega os endereços pouco usados, né? Então é a forma manual. Temos também a forma dinâmica de atribuição, alocação ou atribuição de endereços, né? O IP é dado à estação por um período de tempo, né? Somente por um período, ok? Temos aí, né, um exemplo, né, da atribuição de um servidor de DHCP, né, que atribui endereços de forma automática, né? Então vocês podem observar aí no esquema, né, desse desenho aí, dessa figura, né, dessa imagem aí. Nós vamos falar agora sobre o endereçamento privativo, né? Endereços privados são blocos de endereços reservados que podem ser reutilizados em qualquer empresa e não são roteados pela internet, porque a internet exige endereços únicos para qualquer computador conectado. Então, os endereços privativos são endereços IP de uma rede local, por exemplo, né? Que não são roteados pela internet, né? Então, as grandes vantagens desses endereços aí, né? Que não são roteados para a internet, né? Então, são endereços utilizados na sua rede local, na sua rede empresarial, né? Um exemplo também, um grande prático de um exemplo de um endereço privativo, né?
é 192.168.0.1, né? Essa faixa de endereços. Nós estudamos sobre as classes de endereços, né? Então são endereços privativos, geralmente utilizados pelas organizações. Então, são vantagens do uso do endereçamento privativo, né? Segurança, as máquinas não estão diretamente acessíveis pela internet, né? Então, se você tem o endereço do seu computador aí numa rede local, ele só acessa na sua rede local, né? Fora daquilo ali, não são acessíveis pela internet, né? Uma forma de segurança, né? Porque senão qualquer outro invasor aí, pessoas mal intencionadas, poderia acessar os dados da sua máquina local, né? Então, esses endereços privativos só são acessados somente na rede privada, na rede da organização, na rede local. Margem de manobra para alocar endereços, uma classe A inteira, né? Então, uma forma de manobrar a alocação desses endereços, né? Utilizando uma classe, né? Uma classe A. Então, o uso do endereçamento privativo evitou o pânico que estava tomando conta da comunidade internet com o esgotamento do espaço de endereçamento, né? Então, essa forma desse endereço privado é uma forma de evitar o esgotamento de IPs, né? De forma privada, ok? Então, continuando aí sobre os endereços IPs privados, quando quiser configurar uma rede local, você deve usar um dos endereços reservados, endereços que não existem na internet e que, por isso, podemos utilizar à vontade em nossas redes particulares, né? Então, esses endereços só podem ser acessados pela rede rede empresarial, a rede local, né? Então nós temos aí alguns exemplos, né, de endereços de faixas reservadas de endereços privativos, né? A faixa 10, o endereço que começa com o número 10, né, e vai podendo ter qualquer número aí, 10.0.0.1, por exemplo, utilizando a máscara de rede 255.0.0.0, 172.16, né? Finalizando até 172.31 e utilizando a máscara aí 255.240.0.0. E temos aí a classe A, né? Aliás, o primeiro exemplo é classe A. O segundo exemplo é o endereço de classe B. E o terceiro exemplo é um endereço de classe C, que é uma das mais utilizadas, né? Então, 92.68.0 até 192.168.255, né? E utilizando aí a classe 255.255.255.0, né? Então, a classe C, né, esse exemplo aí é um das mais utilizadas nas redes de computadores, né? Redes privadas, ok? Então esses endereços IP eles são privativos e não são roteados na internet, como os hosts da minha rede poderão. Aí surge a pergunta, né? Como os hosts da minha rede poderão então se conectar à internet, né? Então, se eles são privativos, não podem ser utilizados, né? Não podem ser conectados à internet. Aí surge o conceito de NAT, né? Que o NAT ele significa uma tradução de endereços da rede, né? Então é um recurso que permite converter endereços da rede interna em endereços da internet. Então, o uso mais comum desse recurso é compartilhar conexão com a internet. Então, através do NAT, é com que esses endereços privativos se conectam à rede de computadores. Então, vamos continuando a falar aí sobre o NAT, né? É uma alternativa real para o problema de falta de endereços IP versão 4 na internet, né? Então o NAT é muito importante. Ele veio para solucionar esses problemas dessa falta de endereçamento IP, né? Então, como ainda não foi implantado o IP versão 6, então o NAT no momento está resolvendo aí essa alternativa do problema da falta de endereços de IP versão 4 na internet. Olá, queridos alunos. Eu vou mostrar para vocês agora sobre a questão de atribuição dinâmica DHCP, né, de endereços IP, né, que eu falei, conforme eu disse que ia mostrar para vocês. Né, eu estou aqui no meu computador
né? Então aqui eu estou na opção painel de controle aí do Windows, né? Utilizando a versão Windows 10, né? No seu Windows 7 também é bem semelhante. Então a gente vai acessar aqui as opções de para a gente acessar aí a nossa rede local e a nossa rede Wi-Fi. Então a gente vai acessar, vai nessa opção central de rede e compartilhamento, né, do painel de controle. Nós vamos aqui na opção alterar configurações do adaptador. Então para a gente ver, né, que a nossa rede Wi-Fi ela já é atribuída de forma automática, né, por método DHCP, né, nós vamos clicar aqui com o botão direito em cima da minha rede Wi-Fi e vamos clicar aqui em status, né, ó. Então, apareceu aqui minha rede local, né, CLM, país, né, minha rede local do meu computador. E eu vou clicar aqui em detalhes para você verificar, né, algumas informações importantes aqui, ó, né? Então aqui diz, né, que o meu DHCP ele está ativado, sim. Então o meu roteador Wi-Fi ele atribui endereços IP de forma automática, né, através do DHCP, certo? Então atribuir IPs de forma automática utilizando DHCP é muito mais prático, né? Você não tem tanto trabalho de configurar máquina por máquina, né? Então é uma forma bem prática, né? Então só queria mostrar para vocês aqui. E a gente também quiser atribuir de forma manual, a gente tem que vir aqui em propriedades, né? Ó, se você quiser alterar isso, né? Que é aquilo que sua placa de rede gere um IP manual. Aí você vem aqui protocolo IP versão 4, TCP/IP, né? Clica aqui e vai em propriedades, né? Então, todos os nossos conceitos que nós estamos estudando de forma teórica, né? Vocês podem ver aqui na prática do seu computador, né? Você pode observar. Então aqui minha rede local ela atribui um IP de forma automaticamente, DHCP, né? Então se eu quiser atribuir de forma manual, né? Eu tenho que clicar aqui e gerar um IP aqui, definir um IP aqui para minha internet funcional, DNS também, né? Mas como eu não vou fazer isso, né, que eu quero que o meu roteador continue atribuindo IP de forma automática, né? Então eu vou cancelar, né? E é isso. Esta parte aqui estarei mostrando para vocês, né, o funcionamento do DHCP através de um roteador wireless, um roteador de internet sem fio. É o nosso roteador que a gente utilizamos em casa para usar internet Wi-Fi. Então aqui eu vou estar acessando o meu roteador, né? Lembrando que o IP de acesso do meu roteador é 192.168.0.1, né? Um IP privado, né? De uma rede, de um roteador local, que não está disponível na internet. E vou estar digitando aqui as credenciais de acesso do meu roteador. Bom, pessoal, aqui nós temos a página de acesso ao nosso roteador, né? E aqui nós temos a opção DHCP, né? Conforme nós estudamos. Quando eu clico aqui temos as configurações de DHCP. Aqui vocês podem observar que a opção servidor DHCP já está ativada, né? Então, esse roteador fornece números de IPs através do DHCP de forma automática, né? Ok? Então, eu queria mostrar para vocês essa parte aqui nas configurações do roteador. Eu mostrei através da placa de rede, né, a placa de rede sem fio, né? Agora estou mostrando através das configurações internas do meu roteador Wi-Fi. Então todos os dispositivos que for conectados a esse roteador, né, da marca TP-Link, eles receberão um IP fornecido pelo servidor DHCP, né, certinho, um IP de forma automática. Desde já agradeço a sua atenção. Com isso nós finalizamos aqui a segunda aula da terceira semana. Um forte abraço para você e a gente se vê na próxima semana, ok? Até lá!